Olá pessoal, como vocês têm passado? Nesse tempo ainda de pandemia, de catequese, de desafios com os nossos catequizandos e crismandos, nós temos recebido, através da nossa página, através do WhatsApp, o questionamento de alguns catequistas, principalmente em relação à crisma, que eu tenho percebido que é onde se encontra um desafio um pouco maior. E prometi a algumas catequistas que me mandaram o WhatsApp há algumas semanas que nós falaríamos então sobre esse assunto. Então, vamos lá, vamos à crisma. A minha experiência com a crisma ela é bem recente. Eu comentei rapidamente num vídeo anterior sobre um pouco desse início na crisma, essa experiência com os crismandos. E a minha caminhada com os jovens fora da catequese ela é um pouquinho maior, né? Vindo da área da educação, já tem um caminho um pouquinho mais trilhado. Então, e essa experiência, essa vivência com os jovens, através da educação, né, seja pela escola, ela nos dá algumas ferramentas que acabam nos facilitando um pouco na questão da crisma. Então, eu tenho um pouquinho dessa vivência que eu gostaria de compartilhar, né, na medida do possível, ajudar algumas catequistas em relação a essa experiência com os jovens, né? Não vamos falar especificamente da crisma aqui, né, da dinâmica da crisma, mas da dinâmica com o jovem, que em decorrência disso a gente aplica nas nossas catequeses, né? Então, para começar a falar sobre esse assunto, eu coloquei alguns tópicos que nos dariam uma direção para a gente tratar desse assunto. Alguns tópicos que para mim são muito importantes nessa vivência com o jovem. Então eu acredito que a partir disso pode se tornar importante para outras pessoas também, né? São pontos que eu considero importante, que eu achei que seria importante falar e que de repente alguém possa se identificar e filtrar um pouco disso que eu vou comentar e possa fazer bom uso disso, né, na experiência com a crisma. Eu coloquei a princípio 4 tópicos que, como eu falei, eu os considero importantes nessa dinâmica com o jovem. Então eu coloquei esses 4 tópicos, sendo eles o conhecimento, a vivência na fé, a empatia e a disponibilidade não julgamento. Então a partir de agora eu vou explicar cada um deles e aí a gente pode fazer comentários e explorar isso dentro da crisma especificamente. Tá? Então, o primeiro tópico que eu considero importante no tratamento com os jovens e com qualquer pessoa que a gente vá falar sobre um determinado assunto é o conhecimento. Né? Para a gente abordar um determinado assunto, a gente tem que conhecer. E na crisma, principalmente na catequese com as crianças, também, óbvio. A gente tem que ter esse conhecimento, a gente tem que estar ali e tem que ter domínio daquilo que a gente está falando. Então é muito importante a questão do estudo, da leitura, da informatização, saber o que a gente está falando, conhecer o que a gente está falando é uma das chaves para a gente alcançar, para a gente chegar nesse jovem ou nesse catequizando.
né? Porque com as crianças também. Lógico que a abordagem com as crianças, ela é um pouco mais fácil. Ela é um pouco, a gente pode usar uma linguagem um pouco mais infantil, um pouco mais ilustrada, um pouco mais de fantasia. Com o jovem, nem sempre essa linguagem vai se encaixar. E uma das coisas que a gente pode perceber nessa vivência com o jovem é ele ter a certeza de que nós estamos sabendo daquilo que nós estamos falando. Essa segurança do nosso conhecimento é muito importante para o jovem e para a gente chegar nesse jovem. Eu sempre, eu tenho partilhado na página, em alguns posts, muito a questão dos livros, porque a leitura, ela é fundamental. Seja o livro da catequese, sejam livros católicos, a Bíblia nem se fala, né? Como é que a gente vai estimular um jovem a ler a Bíblia se nós conhecermos pouco esse livro? A Bíblia é a nossa bússola, a Bíblia é o nosso rumo. Então, estudar a Bíblia, ler a Bíblia, conhecer a Bíblia, saber falar da Bíblia, isso é inquestionável, né, para nós catequistas. E além da Bíblia, existe um material, uma gama de material tão grande de leituras que nós podemos adotar, que isso nos preenche. Não faltariam livros se nós conseguirmos nos organizar a estudar. Então, eu penso que essa parte do conhecimento, do estudo e da leitura, ela é fundamental. O jovem, ele precisa saber, ele precisa ter essa segurança de que você sabe o que você está falando ali. E ele vai te questionar. E aí, na hora do questionamento, muitas vezes por curiosidade, muitas vezes pela questão em si de algum assunto que está sendo tratado ali na catequese, mas muitas vezes para saber se você está sabendo aquilo que você está falando. Isso é muito do jovem, né? Não só do jovem, mas de algumas pessoas têm essa característica, né? Então nós não podemos ser pegos de surpresa. A partir de um questionamento, a gente tem que estar com a resposta, e uma resposta segura, saber o que a gente está respondendo ali, porque é muito fácil, é muito perceptível a enrolação. Então isso a gente não pode deixar acontecer na nossa catequese, seja de crisma ou de primeira Eucaristia. Por isso que eu quis colocar esse ponto como um dos primeiros: o conhecimento, o saber, o estudo, a leitura. Depois dele, não menos importante, eu colocaria então a vivência da fé. Nós, como catequistas, como em qualquer profissão, não estou classificando aqui a catequese como profissão, não é isso, mas aquilo que você vive, aquilo que você passa para as pessoas, seria interessante você vivenciar aquilo. Qualquer papel, qualquer vivência que você tenha, você tem que transbordar aquilo. Seja como mãe, seja como professor, seja como catequista, seja como profissional em determinada área. Você tem que viver aquilo que você está passando. Então, nós vivenciarmos a fé é fundamental. É fundamental, é muito importante para o nosso crismando perceber que a gente não está falando ali da boca para fora. A gente não está ali simplesmente fazendo um discurso, mas a gente vivencia isso. A gente vivencia a catequese. A gente transborda a catequese. Seja nas nossas palavras, seja nos nossos atos, nas nossas idas às missas, aos eventos da nossa paróquia. A gente não pode faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Muito pelo contrário, faça o que eu digo e faça aquilo que eu também faço. Eu digo isso para você, porque eu vivencio isso também.
Muitas vezes nós cobramos que o nosso catequizando, que o nosso crismando não foi na missa, não vai na missa, a família não vai na missa, mas nós estamos lá. Nós estamos presentes lá. Essa cobrança que a gente faz, esse estímulo que a gente quer dar para o jovem de estar na igreja, de participar de um grupo de jovem, de estar lá na noite do pastel, na noite do hambúrguer, na noite da paróquia, mas nós estamos lá, a gente vive a nossa paróquia, a gente vive a nossa igreja, então isso tem que partir primeiramente da gente. A forma mais eficiente, mais eficaz de você estimular o teu catequizando, o teu crismando de ir à missa é estar lá, é ele te ver lá. Pode ser que num primeiro momento ele não vai, num segundo momento também não, mas se ele sabe que o catequista dele está lá, vivencia, em algum momento esse chamado vai acontecer. Então, vivenciar a nossa fé, não só a questão da missa, da comunidade, da paróquia, mas como eu falei no início, a gente tem que transbordar essa fé através do nosso incentivo, através da nossa docilidade em tratar, em falar. A gente não pode pregar o amor de Jesus, a fraternidade de Jesus, a docilidade de Jesus, o jeito meigo e ao mesmo tempo firme que Jesus tinha de se colocar para as pessoas e agirmos de forma explosiva, impaciente, grosseira, indelicada. Então, esse ensinamento que nós estamos passando para o nosso crismando, nós temos que ter um pouco disso. Nós temos que ser isso. Então, nós temos que viver isso que nós estamos passando na catequese. O terceiro ponto, então, seria a empatia. Se colocar no lugar desse jovem, porque o jovem, muitas vezes, ele é rotulado como uma pessoa complicada, uma pessoa difícil de se agradar, de falar, mas não é. Se nós nos identificarmos com esse jovem e se ele perceber que nós estamos tendo essa identificação com ele, o caminho fica mais curto, a distância diminui. O jovem, ele precisa perceber que nós não somos o adulto chato, o adulto que vem para importunar, o adulto que vem para cobrar. Assim como nós também não podemos classificar o jovem como o difícil, o rebelde, aquele que nunca quer, aquele que só dificulta. A gente tem que mudar esse nosso olhar para o jovem, para que o jovem consiga mudar também o olhar dele para nós, porque a recíproca é verdadeira. Quando um jovem, ou a maioria dos jovens, quando se fala de catequese, de crisma, de catequista, será que não vem aquela imagem da pessoa que cobra, aquela pessoa intransigente, aquela pessoa que vai falar de assuntos que eu não sei, que eu não gosto? Então, qual é a imagem que o jovem tem da gente? E qual é a imagem que nós fazemos dos jovens? Então, essa empatia, essa identificação um pelo outro, ela é muito importante acontecer também. Porque a partir do momento que nós nos abrimos para os jovens, em algum momento eles vão se abrir para a gente também. Pode demorar um pouco. Alguns se abrem um pouco mais cedo, alguns demoram um pouco mais. Então tem a relação da família também. Que família que está por trás desse jovem? Porque nós não nos fazemos sozinhos. Então esse jovem difícil, esse jovem que não fala, esse jovem que não interage, esse jovem apático, o que está por trás desse adolescente? Nós conhecemos a família,
nós conhecemos o ambiente onde ele vive, nós conhecemos as dificuldades pelos quais ele passa. É muito importante a gente ter essa identificação com os jovens que nós estamos lidando. O que está por trás dessa pessoa? O que tem por trás dessa pessoa? Porque ninguém é rebelde e a psicologia nos explica, né, que por trás de uma rebeldia tem um pedido de ajuda ali. Então, esse silêncio, essa provocação, essa agressividade, ela está querendo dizer pra gente alguma coisa. Então, a gente tem que estar atento a esses sinais, principalmente. Porque o jovem que é tranquilo, né, aquele jovem que, vou usar uma palavra aqui, talvez não muito adequada, mas o jovem que é agradável ao nosso encontro, que tá, né, super tranquilo, mas e aquele jovem que tá lá e que a gente diz que ele nunca fala, ele nunca conversa, ou ele só contraria, ele nunca quer participar, que falta, que parece estar apático ao nosso encontro, indiferente, mas o que está por trás disso? A gente tem que ter esse olhar, a gente tem que conhecer o que está por trás desse jovem, a gente tem que conhecer as famílias, a gente tem que conhecer os pais, a gente tem que conhecer o ambiente, a gente tem que conhecer a realidade que esse jovem vive. Muita coisa vai se explicar por aí. Então lembre-se sempre dessa questão da empatia. E o último ponto, também não menos importante, seria a disponibilidade e o não julgamento. O que quer dizer isso? Muitas vezes o jovem não tem a sua disposição, e aqui eu digo disposição de tempo, em ter contato próximo, íntimo com alguns pais, né? Seja pelo horário, seja pela rotina, seja pelo trabalho, seja a forma da família ser. Às vezes esse acesso do jovem aos pais, ele não é o ideal. Alguém vai colher esse jovem. Sozinho ninguém vive. Todo mundo precisa de um apoio, todo mundo precisa de uma referência, todo mundo precisa de uma segurança. Se por algum motivo essa segurança, esse auxílio, esse refúgio não está nos pais, alguém vai ser. Que sejamos nós. Que ele encontre em nós esse apoio e esse refúgio. Então é muito bacana, é muito importante para o jovem perceber que em nós ele pode encontrar um refúgio. Até porque eu sou mãe também de adolescente. E muitas vezes a minha filha não comenta coisas comigo, mas ela tem um grande porto seguro. Ela tem uma pessoa que é uma grande referência para ela, uma pessoa, né, da família que é uma grande referência para ela e que me deixa tranquila em relação a isso, porque eu sei que embora ela não se sinta confortável em falar determinados assuntos comigo, porque nós também tínhamos dificuldades de falar com os nossos pais sobre determinados assuntos. Às vezes a gente falava com um amigo, ou falava com um professor, ou falava com uma avó, ou falava com uma tia, uma madrinha, né? Isso é normal. Não significa que eles não confiem nos pais, ou não gostem dos pais, ou rejeitem os pais de forma alguma. Todos nós passamos por isso e os nossos jovens também vão passar. Então, para alguns assuntos, para aquele determinado assunto, o pai para ele não é o ideal ali, mas alguém vai ser. E por que nós não podemos ser? Se ele perceber no catequista, no padre, em alguém ali da nossa paróquia, essa disponibilidade de acolher, de ouvir, e aí entra o não julgamento. Por isso que eu coloquei a disponibilidade e o não julgamento. Porque uma das coisas fundamentais para o adolescente é o não ser julgado. E a gente tem um grande impulso de julgar. Primeiro porque nós julgamos que aquilo que nós fazemos normalmente é o correto.
Talvez para ele não seja, ele vai experimentar, ele vai vivenciar. É a fase adequada para isso? Então, julguemos menos e escutemos mais. Os jovens precisam disso. Não é à toa que a gente acompanha a grande taxa de depressão, de suicídio e de várias outras complicações que permeiam esse ambiente do adolescente, muitas vezes pela não escuta e pelo julgamento. Eles já são constantemente julgados pelos colegas próximos, né? Seja em escola, dentro de casa, vizinhos. Eles já estão sendo constantemente bombardeados e é uma fase em que a gente não consegue lidar muito bem ainda com isso. Nós, adultos, já temos, né, com o tempo a gente vai aprendendo a filtrar e deixa passar e aquilo já não te atinge mais tão forte. Mas um adolescente ainda não tem a capacidade de fazer isso com tanta facilidade. Muitas vezes nem nós temos, né? A gente precisa treinar isso, a gente precisa reforçar isso na gente. Então, como é que a gente vai poder exigir isso de uma pessoa que está saindo da infância, está naquele meio caminho ali da idade adulta, né? Não está preparado ainda, está se formando. Então, esse não julgamento para o jovem é muito importante, o não condenar. Se ele está assim, dessa forma, se ele está agindo dessa determinada forma, vamos ter um pouquinho mais de docilidade, saber por quê. Se ele se veste dessa forma, se ele gosta de se apresentar dessa outra forma, vamos procurar saber o que está por trás disso. Vamos julgar menos e vamos procurar ouvir mais, se dispor mais. Eu penso que é isso que o adolescente precisa. Ele tem que experimentar, ele tem que vivenciar, mas ele tem que saber que se aquilo lhe der errado, vai ter alguém ali para acolher. Vai ter alguém ali para não julgar, mas para incentivá-lo a fazer diferente. Num próximo vídeo, a gente vai entrar mais diretamente sobre a dinâmica dentro da catequese. Um grande beijo para vocês.